Fala galera, aqui é o PV e hoje eu vou trazer para vocês a qual foi feita a votação do Nano Machine. Então já agradeço por todas as pessoas que fizeram a votação e escolheram tanto o mão A quanto a capa. Então, como vocês estão sabendo galera, a gente entrou num período de muito quente e nesse exato momento aqui, até para fazer a gravação, vai ser mais complicado para mim ainda, pois está muito abafado mesmo. Eu tô aqui com um galão, 2 litros de água, já para poder trazer esse mão A perfeitamente para vocês. Então já chega deixando aquele like, deixa o seu comentário aí pedindo a parte 2, pois aqui a gente vai continuar o legado do Otaku Nelas e com isso vamos passar dos 150 capítulos a qual ele tinha parado, beleza? Então, esperamos que não dê nenhum tipo de direitos autorais, nem strike, nem nada, porque eu acho que não foi esse mão A em si que deu essa pausa no canal deles. Então, muito obrigado desde já e vamos para o mão A. A história começa no meio da floresta das montanhas. Então vemos um garoto, a qual ele estava correndo. Vemos então que ele já estava todo machucado e fugia apressadamente. Logo ele tropeça em um dos galhos e quando ele percebe, já era tarde, pois ele começa a cair lá para baixo volando com toda velocidade. Merda, não consigo mover minha perna. Então logo ele olha e no chão, logo vemos esses camaradas. Eu estive na sua mão esse tempo todo. E assim vemos vários camaradas em cima da árvore, a qual estava perseguindo ele. E ele fica mais furioso ainda. O camarada lá em cima logo começa a falar: você deve ter tido problemas correndo por 1 hora para chegar aqui. Parabéns, príncipe Dion. Quase dormi de tanto esperar. Eles então logo preparam e começa a puxar a espada. O que eu faço? Não tenho mais força para correr. Por quê? Eu até desisti de me inscrever na academia. O que mais quer de mim? Por que ameaça minha vida? Mesmo que não tenha desistido ou que não tenha talento para lutar, você sabe que isso não importa. Enquanto eu tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Desista, não tem outra forma. Mesmo que seja filho de plebeu, enquanto também for da família real, te daremos uma morte indolor. Ele ouvindo, logo fica assustado. Logo ele percebe. Ele disse: sangue de plebeu? Como ousam desonrar minha mãe? Não há chances de ter uma morte indolor. Já que eu vou morrer, lutarei até o fim. Você aprendeu a lutar com o guerreiro Jiang? Parece que não. Parece que ele não pode fugir de sua linhagem. Mesmo sem habilidades, ele não desistirá até o fim. Vai ser uma caça divertida. E assim todos eles avançam pra cima dele. Peguem ele! Então todos avançando. Nosso prota, rapidamente com a peixeira, tenta se defender. O camarada mascarado logo pega parte da bainha e logo bate na mão dele, fazendo a peixeira cair no chão. Então ele aproveita para ir para cima dele e logo agarra o seu pescoço, erguendo rapidamente. Isso é tudo que é capaz de fazer para desistir? Então nosso prota logo começa a puxar outra peixeira atrás das costas dele. O outro logo grita, dizendo para ele ter cuidado. Quando ele percebe, já era tarde, pois nosso prota deu-lhe só uma no pescoço. Os outros vendo logo fica assustado. Então ele vai de base e o nosso prota cai no chão. Bem feito. O que? Como a pessoa sem habilidade matou um dos nossos membros? Esses golpes foram aleatórios. Foram para baixar nossa guarda. Ele conseguiu ser esperto mesmo nessa situação. Imagino o que aconteceria se ele estudasse artes marciais. Então ele avança para cima rapidamente e dá-lhe uma ajoelhada na boca do nosso prota, fazendo ele cair no chão, cuspindo os litros. Só porque pegamos leve com você? Assim que ele fala, já mete uma no bucho, fazendo o nosso prota gritar e logo ele ficava se esperneando no chão. Como se sente tendo um buraco no estômago? Droga, não dá pra enganar 2 vezes. Pelo menos matei aquele cuzão. Sofra mais, te darei uma morte bem lenta. E assim ele pisava. O outro vendo, apenas ficava calado e logo ele pensa: não gosto desse tipo de coisa, mas já que ele matou um dos nossos, acho que não tem escolha. Então do nada uma luz é vista e quando o camarada vê, logo ele tem a bebeça explodida. E assim ele vai de base assustando a todos que estavam ali. Então mais um é pego e o nosso prota apenas observava. Agora mesmo uma luz. Então vemos que alguém começa a se aproximar e o camarada quando vai ver, logo fica espantado e logo aponta dizendo que ele estava atrás deles. Então vemos alguém lá no fundo e logo ele exalava algum tipo de poder que emanava do seu corpo e assim ele fica na sua pose de fodão, mostrando que ele veio do futuro. Que roupas são essas? Então ele começa a se preparar para usar algum tipo de habilidade e o camarada logo avança para cima dele, perguntando quem era ele e ele ficava lá apenas quieto. Então ele dá aquele leve sorriso e logo prepara mais uma vez a habilidade. Quando o camarada vai ver, mais um vai de base. O outro ficava sem entender o que estava acontecendo. Então de repente ele começa a desaparecer e eles ficam se perguntando para onde ele foi e se ele tinha sumido, se isso era alguma skill de agilidade. Então ele percebe que não era, que era como se ele tivesse ficado invisível por algum segundo. Então mais um vai de base e o outro apenas observava. O que é essa luz? Esse é o poder de um mestre que chegou a outro nível. E assim continua.
Mas por que alguém tão forte ajudaria aquele merda? Então ele, segurando na espada, ficava se tremendo. E o nosso prota apenas estava lá. E ele ficava dizendo que ele já tinha perdido muito sangue e era só questão de tempo. E assim ele começa a dizer que era para eles recuarem e começa a correr. Então lá em cima, quando ele saltava, vemos então a mão dele novamente e logo prepara a habilidade. E lá em cima, o camarada mesmo vai de base. Nosso prota então, olhando, fica apenas rindo. Vocês todos mereceram. E assim ele, olhando, logo fecha seus olhos. Parece que o ancestral está de bom humor, mesmo em seu último momento. Ancestral? Mas que merda ele tá falando depois de aparecer assim? Minha visão tá embaçada, meu corpo está ficando rígido. Eu vou morrer assim. Já me acharam? Merda, não tenho escolha. Eu pretendia te ensinar a usar isso, mas vamos ter que improvisar. E assim ele puxa algo. Eu vou me apressar, já que você tá pra morrer. E assim ele começa a injetar alguma coisa nele. É meio vergonhoso quando quem injeta sou eu. Pronto. E assim ele finaliza. Ei, senhor ancestral, viva e deixe minha vida mais fácil, ok? Como é a última versão, deve ser fácil usar essa nanomáquina. Boa sorte com isso. E assim, ele desaparece completamente, deixando o nosso prota ali no chão. Mas que droga ele tá falando? Então, algo começa a falar em sua mente. Número de série 03445325893. E o nosso prota, ouvindo, ficava em dúvida. Tem uma voz na minha cabeça. Companhia Sky, 7ª geração de nanomáquinas, ativando. Então começa a história. Há muito tempo atrás, lutadores de Yang-Hu aprenderam artes marciais para se proteger dos inimigos. Com o tempo, o método de defesa a se tornar uma ferramenta para matar inimigos ficou mais sofisticada e complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam sua arte para as gerações futuras, permitindo que elas evoluíssem. Aqueles que a dominaram se tornaram mais fortes do que humanos comuns e começaram a ser chamados de Wulin. Lutadores que queriam ser discípulos dos Wulins começaram a formar clãs, que se dividiram em forças de justiça ou crueldade. E no meio da balança havia outro grupo que seguia uma rota totalmente diferente, visando apenas poder. O mundo os reconheceu como o culto demoníaco. O filho ilegítimo, com a maior posição no ranking da família, era quem tinha o direito ao trono. Essa é a história de Chaeyoung-won. Então voltamos e logo o nosso prota começa a abrir os olhos e se levanta rapidamente. Eu tô vivo, mas tenho certeza que fui morto. O que houve? Por que tô suando tanto? Ele logo põe a mão na boca, sentindo vontade de vômito. O que é isso? Manchas negras? Que cheiro horroroso! Meu corpo todo tá pegajoso. Acho que eu vou vomitar. Então começa na mente dele. Acordou, mestre? Que? Acordou, mestre? Quem é você? E assim ele se treme. Não tem ninguém aqui. Por favor, se acalme, mestre. Telepatia? Não. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se fosse vozes da minha cabeça. Não pode estar vindo da minha cabeça. Está correto, mestre. De novo, cadê você? Estou atualmente conectado e aos serviços do mestre em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Mas do que você está falando? Por que tá falando isso comigo? Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Nano, Deus maligno? Correto, uma nanomachine. Ele fala de um deus maligno do culto demoníaco? Logo ele se prostra. Você realmente é um deus maligno? Então lá fora, 2 camaradas estavam conversando. Por aqui, doutor? Foi uma tentativa de assassinato? Sim. Mesmo que tenha havido muitos tipos de assassinato recentemente, não achei que me mandariam pra cá. Acho que foi nossa guarda de elite, Jang. Foi a única coisa que pudemos fazer. É um milagre ele estar vivo. Acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. Não sabe dizer depois de ver as marcas? Bem, então volta no passado. A cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembros, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto, mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em um dos pescoços. Então, ouvi alguém respirando, não muito longe, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Tião, mas ele não tinha marcas no corpo? Não. Respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. Quem o ajudou? Não tem chance do líder do culto se envolver numa luta dessa. Também estou confuso. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leva até o príncipe. Então volto até lá. Foi você quem salvou minha vida? Deus? Se está se referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, então sim. O que quer dizer com autocura? Mandando informações básicas ao cérebro do mestre. Por que me chama de mestre? Buscando palavras corretas para essa era e cultura. Mestre, não sou Deus maligno de quem fala. Mudou seu tom? Se não é o Deus maligno, então... Estou tentando enviar informações básicas juntamente com seu manual para o seu cérebro. Você aceita? Sim. Assim que ele aceita, então as informações começam a entrar dentro de seu cérebro, fazendo ele compreender tudo ao mesmo tempo. Mas a força foi tão grande, a qual ele já começou a pôr para fora. Essa reação é comum, não se preocupe.
não sentirá tontura ou náuseas no segundo estágio. Ah, tô tonto! O que tá acontecendo? Nano Machine? Sim, mestre. É verdade que há milhares de máquinas no meu corpo? Sim, especificamente 6 bilhões, 482 milhões e 40 mil nanomachines estão no seu corpo. Então não é um humano nem um deus? Se eu quiser, pode sair do meu corpo? Como você viu na informação enviada, só posso sair do seu corpo quando você morrer. Meus irmãos estavam desesperados para me dar cabo, mesmo que eu não seja forte, e agora tem um nanomachine no meu corpo. Por que isso aconteceu comigo? Então, quem te colocou no meu... Então lá fora alguém chama. Príncipe, o Dr. Bayek está aqui. Hã? Espere, fique quieto, nanomachine. Vão me achar esquisito se me virem falando sozinho. Posso ler seus pensamentos para me comunicar. Que seja, só cala a boca. Entrando no modo silencioso. Acho que ele dormiu, então vamos ficar quietos. Príncipe, tá acordado? Parece que seu corpo está... que cheiro é esse? Ah não, esqueci disso. Então o velho fica pensativo. Príncipe, já nos encontramos antes, não é? Sim, já. Jamais esqueceria o doutor que cuidou da minha mãe doente. Quero sentir o seu pulso, me dê sua mão. Tá tudo bem, me dê sua mão. Então ele pega e começa a analisar, olhando, fica surpreso. Isso é muito estranho. Ele vai morrer? Algo aconteceu com ele? Não, o oposto. Pode ser uma ótima oportunidade pro príncipe. Como assim? Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Hã? Não sei o que quer dizer. Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Hã? Então essas manchas são impurezas que saíram do meu corpo? Nanomachine, você fez isso? Desativar modo silencioso? Desativar, vai. Modo silencioso foi desativado. As nanomachines retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionamos músculos que devem ajudar seu corpo. O que é você? Tem certeza que não é um deus maligno? Não sou um deus maligno, sou uma máquina, mestre. Então a explicação novamente começa. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 dentre eles eram os principais: Clã das Trevas, Clã da Espada, Clã da Primavera, Clã do Veneno, Clã da Lâmina e, por último, Clã do Som. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs e, quando chegavam a uma certa idade, eram admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abria uma vez a cada 10 anos, liderada por expertos de magistrado, fundada a fim de treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um pedido de intensa competição, toda vez que um dos príncipes se juntavam à academia, chamados de período de batalha dos herdeiros pelos magistrados. Então volta com ele lá deitado. Assim, o doutor é do clã do veneno. Tenho que esconder o fato de que um nanomachine está no meu corpo. A tecnologia dessa era não será capaz de me identificar, mestre. O velhote apenas olhava. É certo que alguém o ajudou. Parece que não tem nada de errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. Obrigado, Dr. Bayek. Já vai, eu te levo até a porta. Não precisa, fique com o príncipe. E lá fora ele pensava. É muito estranho, como uma pessoa muda assim de repente. Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta do seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora, ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é ilegítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Se o Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar difíceis. E assim ele vai embora. Ufa, acho que ele não percebeu. Pensando nisso, o motivo de eu estar vivo é pelo guarda Jing. Ainda que a nanomachine tenha me curado, se ele não viesse a tempo. Então ele se levanta. Jing, obrigado por me Desculpa, príncipe. Acho que você deveria se lavar primeiro. Acho que sim. E assim ele começa a se lavar. Ei, nanomachine. Sim, mestre. Disse que meu corpo estava com autocura, né? O quanto eu posso me curar? Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue ou decapite vai levar muito mais tempo, já que precisa de divisão celular. Sério? Por que me diz coisas difíceis de entender? E se eu testasse isso agora? Então ele pega a peixeira e logo passa no seu braço. Merda, isso dói! Ativando a autocura na palma esquerda. E assim começa a curar. E logo cicatriza completamente. O sangramento parou completamente. E ele fica surpreso. Então ele começa a adentrar na água e fica pensativo. Ainda que tenha visto, é difícil de acreditar, mas sei que funciona. A informação que me transferiu antes, posso usar todas essas informações? Pode usar tudo mostrando nas instruções. Ótimo, vou tentar depois do banho. E assim vemos o seu novo corpite sarado. Espera aí, nanomachine, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou gostoso assim? Fez isso também? Sim, reconstruí seu corpo. Reconstrução? Então a senhorinha chega dizendo que ela veio para vestir ele. Continue.
Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. As palavras que usa são tão complicadas que ouvindo, sinto que tudo que eu aprendi é inútil. Até me esforcei bastante. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim? Registrando o nome Nano. Você não é divertido. Essa é a biblioteca. O que eu faço agora? Olhe um livro e vire cada página. Só virar? Só isso? Sim. Os únicos livros relacionados às artes marciais são sobre pontos sanguíneos e Chi, os 3 de Esim e método de respiração para treinamento e corpo. Mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar no menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar, Nano. Sim. E assim ele passa as páginas rapidamente e todo o cérebro dele começa a se transformar, pois ele estava recebendo. Terminei de folhear, Nano. Você escaneou o livro Passagem de San com sucesso, transferindo informações para o cérebro do usuário. Aceita? Scan? Tá dizendo para copiar as informações? Correto, aceita? Eu aceito. E assim, todas as informações do livro começam a adentrar dentro do cérebro dele. E assim, todas as informações vai para ele. Transferência completa. E assim, vem a vontade novamente. Logo vai se acostumar. Está preocupado comigo? Só digo fatos. Bastardo insensível. Então não tem emoções. O que eu faço agora? Se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Pontos sanguíneos têm um papel importante no fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado de apenas de sangue. Existem 2 tipos diferentes, pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode... Sem chance! Que loucura! Não é só memorizar, eu entendo o que diz. Transferir após corrigir os erros do livro. Erros? Tinha erro nele? Baseado nas informações programadas, corrigir um erro sobre pontos sanguíneos. Não acredito. Isso não quer dizer que posso aprender mais rápido do que todo mundo? E assim ele sorri. Os candidatos do clã treinaram muito desde criança e mesmo assistindo esses bastardos, não consegui aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na minha biblioteca, mas ouvi que tem muitos na academia. Com essa habilidade, vou ficar mais forte, mais rápido do que qualquer um na academia. É o meu objetivo agora. Então chegamos até o aposento do herdeiro candidato, Castelo Sul do Culto, casa de Bok Mahjong. Mandei se livrar de um rapaz. Todos os 5 morreram. Acha que faz sentido? Acho que alguém o ajudou, Príncipe Mukeon. Quem disse que pode me chamar pelo nome? Achei que, como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de dar cabo dele, mas parece que ele tem algum truque. Até tentei me livrar do guarda, mas tem alguém o protegendo. Poderia ser o pai. Não queria sujar as mãos, mas não tenho escolha. Vou dar cabo dele na academia. Cheon Yeon-woo. Então, um belo dia começa a amanhecer e o nosso prota estava lá bem de boa deitado na cama dele. Não consegui dormir por conta do nervosismo. Já é de manhã, então ele abre a janela. Chegou o dia que entrarei nessa academia. E lá fora, o camarada estava treinando e ele observava todos os passos da grande habilidade dele. Teria sido melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente? Não, senão as pessoas dos 6 clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. Mestre, quer que eu analise os movimentos de Jang? Quê? Pode analisar os movimentos das outras pessoas? Sim. Então dá pra analisar os treinamentos de Jang e transferir para minha mente? É possível. Meu programa também possui dados de várias artes que posso transferir. Inclusive, posso fazer isso agora. Uma boa ideia roubar as técnicas sem a permissão dele? Não, à tarde vou pra academia sem arrependimentos. Não tenho tempo pra pensar sobre o que eu posso usar pra me proteger. Faça isso, Nano. Ativando a análise de movimento. E assim, enquanto o camarada mostrava suas habilidades, ele apenas escaneava tudo. E com isso, continuava ele fazendo seus grandes movimentos e o Nano apenas copiava. O tempo da análise já ultrapassou mais de meia hora. Análise completa, começando a transferência. E assim começa a transferir. Transferência completa. Doeu menos do que ontem. Como pode ser? Como é possível? Então ele começa a correr e logo pega a peixeira. A habilidade do guarda Jang. Acho que eu posso fazer. Assim, eu tenho que tomar cuidado para ele não ver. E assim ele fecha a janela. Então ele respira. Então, se preparando, rapidamente, o chão já começa a quebrar. E ele começa a fazer os testes da habilidade que aprendeu. É o mesmo que os 20 anos de treinamento do Jang. Treinando todo dia, ajeitando postura, dominando com o corpo. Isso me permite ignorar esses processos? Ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculos? Tem uma transferência de músculos também? Se não aceitar... Assim que ele fala, logo ele começa a sentir e todo o corpo dele começa a entrar em decadência. Meu corpo todo dói de repente. Por que meu corpo tá doendo assim, Nano? Através do treinamento, seu corpo cria os músculos adequados ao movimento, mas o seu corpo não se desenvolveu esses músculos, então eles levam dano. Sei que transferiu algo, mas pode explicar de um jeito mais simples?
traduzindo para o nível de linguagem do usuário. Nível de linguagem? De certa forma, me sinto meio insultado. Tradução completa. O mestre não treinou como o Zhang por um longo tempo. Então, ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos. Somente após isso, pode usar completamente esses movimentos. Foi melhor do que antes, mas ainda difícil entender. Quer que ajuste o nível de linguagem para o mais baixo? Entendi a maior parte da simulação. Se eu transferir, não vou sentir dor? Sim, gostaria de fazer isso. Essa transferência requer o uso de todas as nanomachines e levará algumas horas. Se são algumas horas, ainda tenho tempo antes de ir. Faça isso. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Dói muito? Existem 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. Posso fazer isso? Quer tentar sem anestesia? Se eu não aguentar, você pode começar a anestesia? Sim, começando a transferência. E assim o seu corpo logo começa a se preparar. Que? Eu tava muito nervoso, nem dói. Assim que ele fala, logo começa o seu corpo a ficar desgastado. Iniciando anestesia. E assim ele começa a cair e desmaia completamente. Então volta pra Zhang, a qual estava fazendo a grande refeição. Está ótimo. É tão bom quanto os mestres vizinhos. Deveria preparar algo especial hoje? Ou fazer uma receita simples que o príncipe gosta? Já se passaram 5 anos desde que aprendi a cozinhar pra você. Nem era bom. Então volta no passado, a qual ela pedia pra cuidar do filho dela. Já fazem 5 anos desde que a senhora Hua morreu com a comida contaminada. E o príncipe está entrando na academia hoje. Senhora Hua o protegeu do céu para que ele aproveite outra refeição. Então ele escuta o nosso prota gritando: "Príncipe!" Então logo ele larga. E logo vai correndo até ele. "Príncipe, você está bem?" "Príncipe!" Então ele toca no pulso. Pelo pulso não tem nada de errado. O que ele fez? Essas marcas. Então ele põe a mão observando. Ele assistiu meu treinamento por pelo menos 2 anos. Assistiu meu treinamento por 2 anos. E já chegou nos meus 20 anos de treinamento. Então o tempo passa e começa. Então ele acorda. A transferência do músculo está completa, desativando a anestesia. Então ele se levanta assustado. Ai, nunca mais faça isso. Eu te avisei, mestre. Eu estava deitado. Guarda Zhang veio aqui. Então ele pega a peixeira no chão. Agora não vai doer para usar a técnica, né? Pela transferência você possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. Então ele respira e logo se prepara. Ótimo! E logo começa a testar o seu novo corpo. São as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. A sensação de cortar o ar é maravilhoso. E assim ele usa a habilidade. Então ele solta a peixeira e logo pega novamente, fazendo a primeira formação. Agora, primeiro passo da segunda formação. E assim ele pisa fortemente no chão. Ah, que merda! Ainda que não tenha usado o Neigon, ainda deixei marcas. Já completei o Aigong. É como se quase não tivesse Neigon. Se o Zhang ver isso, pode dar merda. Então, logo ele aparece. "Príncipe, o café tá pronto." "Ah, o que eu faço?" "Não vai embora se eu pressionar." "Príncipe? Ah, eu tô com tanta fome hoje." "Você não gosta de comer perto da janela?" "Já que não voltou pra casa por um tempo, eu quis comer no centro mesmo." Ele não percebeu, né? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido e arroz com ovo em cima. Todas as minhas comidas favoritas. Sei que se importa comigo, guarda Zhang, já que hoje vou ser admitido na academia. Pode ser o último café que ele faz pra mim. Isso foi ele pensando. Uma mudança súbita nas emoções fez o ácido subir ao esôfago, aumentando a salivação. Por favor, engula a comida com saliva para ajustar o ácido. Para de falar coisas esquisitas, fique quieto. Entrando no mudo temporariamente. Vou comer tudo e não vou deixar nada. Come devagar, senão pode ter indigestão. Sim. Tava muito bom, guarda Zhang. "Príncipe, quando estou... Não, aprendeu minha técnica de adaga." "Do que está falando?" Então ele puxa a mesa e mostra a marca que ele fez no chão. E ele fica pensando. É um passo da segunda formação de técnica, bem mais claro do que vi antes. Como esperava, meus olhos não estavam errados. A técnica dos outros é tabu em Murim. Cometi um crime ao fazer isso com o poder do Nano. Bem, mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. Então ele fala: "Você fez bem." E ele fica surpreso. "E daí que aprendeu em segredo? Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo." "Guarda Zhang, o que é isso?" "Um método de fluxo de energia Neigon para a técnica da adaga." "Por que está me dando isso?" "Quero deixar as dicas. Embora tenha muitas coisas melhor na academia do que posso te dar. Aprenda isso." E assim ele segura e as lágrimas começam a descer. E ele fica lá, chorando emocionado. E Zhang apenas observava tudo, mostrando que ele era um verdadeiro guarda. E ele fica lembrando quando o nosso prota tinha falado que nunca mais iria chorar de novo. E assim mostrava que ele chorava. Já se passaram 5 anos desde a morte de sua mãe. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado,
e ajudei Cheon, mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido. Então, pode chorar agora, mas fique forte daqui pra frente. Obrigado. E assim, ele fecha a porta e ele limpa seus olhos. De agora em diante, não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, eu ainda tenho um lugar pra voltar. E assim, ele chega até um outro local e começa os camaradas a falar. Como ouviu, todos os clãs chegaram? Quantas pessoas tem aqui? Talvez umas 1000? Agora que eu cheguei, tô meio nervoso. Desde que há uma competição entre os herdeiros, temos que ficar na linha, já que somos de clãs pequenos. Então alguém começa a se aproximar. São tão barulhentos. Não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Idiotas. Vieram sem saber que esse lugar pode ser o último que verão? Então vemos Guardião Rei do Fogo, Li Huamyung. Esse cabelo vermelho é o Guardião. Ele não é um dos 10 mais fortes do culto? Não era um dos 5? Oh, as crianças à frente são os herdeiros do clã. E assim vemos todos eles. Clã das Trevas número 1, Cheon Muyon. Clã da Espada número 2, Cheon Kyung-woo. Clã Primavera número 3, Cheon Mu-keun. São tão barulhentos. Clã do Veneno número 4, Cheon Jong-sun. Clã da Lâmina número 5, Cheon Yun-chan. Clã do Som número 6, Cheon Won-ryu. A única mulher dessa vez. E número 7, Cheon. Onde ele tá? Então volta pro nosso prota. Não tem broche? Sim, não consigo achar o broche com o nome do 7º príncipe. Vai ter que esperar até que encontremos uma. Deve ser uma pegadinha dos 6 clãs. Entendo, vou esperar. Não me querem no mesmo lugar que eles? Bem, nada de bom virá se eu criar um conflito logo no início. Eles tentarão me matar assim que tiverem a chance. Provavelmente eles me matariam se me vissem também. Vim aqui mesmo com todos os seus ataques, por ser mais forte do que qualquer um nessa academia demoníaca. E assim todos já estavam enfileirados e ele já estava lá. São tantos. Vai ser difícil chegar na frente assim. Um broche preto número 7? É um herdeiro candidato que não é um dos 6 clãs, né? Dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. Não será o primeiro a cair. É óbvio que eles estão sussurrando sobre mim ainda que não escute. Vou só deixar eles rirem de mim. Ele está ali? É ridículo vê-lo sozinho no fundo. É um jeito engraçado de conseguir atenção. O filho ilegítimo do Lorde. Então começa a tocar o chofar avisando que o evento iria começar. É o som do chofar! Eles vão chegar em breve! Fiquem quietos, é o Lorde! Então ele começa a se aproximar e vemos 4 camaradas. Eles observando, ficaram surpresos. Então vemos ele se aproximando e mais 2 estavam juntamente com ele. Então esse daí que parecia ser o Lorde começa a ir diretamente para o trono e os outros começam a ir cada um para o seu canto. Essas roupas amassadas, bêbado filho da mãe. Tá olhando o que, seu cuzão? Então vemos o nome dele, Guardião Direito, Espada Louca, Seob Men. O outro da máscara logo mostrava que estava furioso, pois seus olhos brilhavam, quietos. Então ele era o Guardião Líder, o Rei Guardião, Marakion. Então logo ele se senta e fica na sua pose de fodão, um dos 5 mais fortes em Murim, Lorde do culto Cheon Yo-jong. E assim que ele senta, todos sentem a opressão da sua presença. Sua presença esmagadora, como esperado do Lorde. Esse homem é meu pai? Então o camarada grita, silêncio! E assim todos ficam em silêncio. Senhor, está pronto. E assim ele se levanta e começa a exalar sua pressão. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. Te damos as boas-vindas. Isso é o que chamo de Negon. Parece que ele só está falando. Entretanto, ainda soa tão limpo e profundo em meus ouvidos. Nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam o poder do culto. E assim todos gritam, festejando pelo momento. Bom trabalho. E assim ele ficava lá e logo ele observa, pois o nosso prota estava ali. E assim que ele vê, vira as costas e começa a se retirar. E o nosso prota percebe que ele viu ele. Pensar que na primeira vez que o vejo, posso apenas ver seus olhos frios. Não esperava nada demais mesmo. Ele não apareceu mesmo quando minha mãe morreu. Agora que o discurso acabou, nos permita começar adequadamente. E assim todos riam e ele já ficava furioso. Não vão se comportar! Ele gritando. Todos ficaram quietos e exalava a sua presença. Vou simplificar, escutem bem. A academia vai durar 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio, haverá um teste. Vocês só têm uma chance de passar. Que? Uma chance? Se não passarmos, falhamos? Como pode ser? Parece que entenderam. Sim, quem não passar será expulso. Então alguém ergue a mão. Eu tenho uma pergunta. Quem disse que um bastardo pode perguntar? Ele ouvindo, fica furioso. É o quê? Oh, tem algum problema te chamar de bastardo? Deve saber que quando entra aqui, perde todos os privilégios dos 6 clãs. Quer ser expulso antes de começar? E assim todos eles riam da cara dele. Desculpa. Bem, sua pergunta é óbvia.
Podem pensar que uma chance para ter 6 estágios é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. O primeiro é a Esfera do Dragão Negro. Esfera do Dragão Negro? Se ele está falando da Esfera do Dragão Negro, deve ser aquela que quem consumir ganha o equivalente a 20 anos de treinamento de Negan. Se passar todos os estágios e conseguir 6, são 120 anos, né? Seria uma experiência de um grande expert. Se eles dizem que quanto mais toma, fica menos efetivo, é difícil absorver completamente. Se fosse tão bom, por que nos dariam? Já teriam pegos para si. 6 estágios. Não tenho nenhum Negan agora. Ainda assim, se passo, posso conseguir um instantaneamente. O segundo benefício é o livro de segredo das artes marciais. Vocês todos treinaram e conhecem sua importância, certo? A biblioteca tem 5 andares. Cada vez que passar, tem acesso a um andar. Dependendo do seu esforço, pode aprender os seus segredos dos 6 clãs ou outras coisas. Então significa que eu vou aprender herborismo, como os mestres Murin. Livro de artes marciais para sobreviver é mais importante que Negan. Primeiro, a maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar, mesmo se forem ressuscitados. Então não se animem.